Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Iniciaremos mais uma aula de português com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quarto ano A e B. E estamos trabalhando o livro módulo 2. Vamos orar? Este momento de oração é muito importante para mantermos o costume que tínhamos em sala de aula. Era sempre um momento tão bom, tão agradável. Então vamos mantê-lo, ok? Posição para oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos em Tua presença, Senhor, implorando o vosso auxílio e a vossa proteção. Pedimos, Senhor, que abençoe as nossas vidas, proteja os nossos familiares e amigos e esteja conosco nesse dia que para nós é desconhecido. Querido Deus, abençoe este momento de aprendizado e esteja conosco. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Prepare-se para começarmos nossa aula. Se você ainda não organizou o seu material, pause este vídeo, porque você vai precisar de, primeiro, seu livro didático, módulo 2. Segundo, de um lugar calmo e tranquilo, para que você preste muita atenção na aula, ok? Terceiro, o seu estojo. Tenha o seu material aí sempre à mão para responder as questões e para fazer qualquer anotação que você ache necessário. E quarto, preste muita atenção. E não esqueçam, eu amo vocês e estou cheia de saudades. O tema de hoje é concordância verbal. Pessoal, esses são temas importantíssimos, não só para a nossa matéria, não só para o quarto ano, mas importantíssimo para a vida de vocês no futuro. Como eu costumo dizer em sala de aula, eu não preparo vocês apenas para fazer prova. Eu preparo vocês para serem bons adultos, ok? A concordância, ela é crucial na nossa linguagem. A concordância verbal, ela é a mudança do verbo. Nós estudamos há pouco a concordância nominal, que é quando as palavras que acompanham os substantivos, como os artigos, os adjetivos, eles devem concordar entre si. Nós já estudamos que o substantivo é tudo aquilo que dá nome para alguém ou alguma coisa. As palavras que acompanham os substantivos na frase precisam concordar com ele, como eu ensinei na aula passada sobre concordância. Se está no plural, é preciso que a frase toda esteja no plural. Se está no singular, é preciso que toda a frase esteja no singular, para que haja uma concordância. Agora, veremos essa concordância com os verbos. A concordância verbal, ela é exatamente a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. Nós sabemos que os verbos, eles são sempre no infinitivo. O verbo andar, correr, falar, brincar, gritar, dançar, são verbos no infinitivo que terminam com R. Esse verbo, ele se altera para combinar com o substantivo ou com o pronome. Nós vamos ver isso agora. Concordância verbal. O verbo é alterado de acordo com o substantivo. O verbo é alterado para o plural ou singular, acompanhando o substantivo. Também se altera de acordo com o tempo, passado, presente ou futuro. Tudo isso determina a nossa frase, a nossa fala e a nossa escrita. Trouxe aqui alguns exemplos. A mesma frase, com verbos flexionados de maneiras diferentes. Então, o verbo em ação aqui é o verbo terminar, que no infinitivo ele terminaria com R. E aí nós vamos agora flexioná-lo. O aluno terminou a lição. O verbo terminar
ele mudou para combinar com o aluno que está no singular. E terminou com U no final, porque significa passado. Então, o aluno terminou a lição, uma coisa que já aconteceu, ele já acabou. Vamos agora ver como ficaria no plural e no passado. Os alunos terminaram a lição. O terminaram com AM no final, que indica que essa ação já passou, já foi feita. Então, os alunos terminaram a lição, já foi. Agora, falaremos de futuro, no singular. O aluno terminará a lição. Isso ainda não aconteceu. É algo que ainda vai acontecer. Terminará no futuro. Não sabe-se quando. Os alunos terminarão a lição. É o plural no futuro com a o tio. Então, quando está no plural e já aconteceu, termina com AM, passado. Quando está no plural, mas ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, termina com a o tio. Os alunos terminarão a lição. Ainda não acabaram. Então, vocês vejam que o mesmo verbo pode ter várias formas. A concordância verbal ela existe para que o verbo se transforme para combinar com o substantivo ou o pronome, ok? Explicando os exercícios. Logo que vocês abrem na página 13, entra a concordância verbal, pedindo para que vocês observem a imagem e leia a legenda, para depois responder as questões. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Então, na legenda, tem um verbo que foi falado de duas formas. É o mesmo verbo, só que ele foi empregado de duas maneiras. Por isso, está perguntando quais são as duas formas verbais. É o mesmo verbo, só que de duas maneiras diferentes. Aí pede para que vocês escrevam. Depois, na letra B, é para completar as lacunas com o singular ou plural. Se a palavra ela está no singular ou no plural. O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo. Então, nós vemos que o verbo ele vai sempre se alterar para concordar com o substantivo. Essa atividade de concordância verbal, ela vem para que vocês aprendam na prática, que vocês vejam o que se trata e já façam os exercícios na mesma hora, para aprender mesmo na prática. O que eu vou falar agora com vocês é algo que vocês precisam aprender agora e precisam memorizar e devem levar para a vida de vocês. As frases, os verbos e as concordâncias existem para que eles concordem em gênero. O que é gênero? Feminino, a ou ela, ou masculino, o ou ele. Então, o gênero é feminino ou masculino. A concordância ela existe para que também concorde em gênero. Eu não posso falar aquela carro é bonita. Não estou concordando com o gênero, porque a palavra carro é do gênero masculino, é o carro. Então fica aquele carro é bonito. E toda a frase concorda com o gênero masculino. Também há uma concordância em relação ao número. E o número aqui não é 1, 2, 3, 4, não é matemática. O número na língua portuguesa significa singular, quando você está falando de um ou uma coisa, ou plural, quando você está falando de dois ou mais. Então, singular, o carro, a bala, o gato, a galinha. Você está falando de uma coisa só. Plural, os gatos, os cachorros, as gatinhas, as galinhas. Você está falando de mais de uma coisa. Então, a sua frase, se ela estiver no singular ou no plural, tudo tem que concordar, ok? E também em grau. Nós temos o grau aumentativo, quando nós queremos falar de algo grande, maior. Por exemplo, grandão. Ou no diminutivo, pequeno, menor, bonitinho, bonitinha, queridinho.
Deu para entender? Então, essas três flexões vocês precisam ter em mente. Vocês precisam saber que gênero se trata de feminino ou masculino. Vocês precisam saber que o número na língua portuguesa é singular ou plural e que o grau existe em aumentativo ou diminutivo. Antes da nossa conclusão, quero explicar a página 14 e 15 para vocês. O exercício número 2 diz o seguinte: o verbo terminar mudou a sua forma para concordar com o substantivo que é atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam. Aí está perguntando se é plural ou singular. Ele está concordando com o gênero ou com o número, ok? Número 3. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Poderia ser dito, ele terminou a competição em primeiro lugar, no singular. Na frase, os atletas terminaram a competição em segundo lugar, teria que ser, eles terminaram a competição em segundo lugar, no plural. Então, pronomes, para quem não se lembra, são aquelas palavrinhas que podem ser colocadas no lugar dos substantivos, ok? Ele, ela, eles, elas, aquele, ok? Agora, empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado. Então, as frases, elas têm que concordar que são atos e coisas que já aconteceram, de acordo com o pronome. Então, primeiro no eu, depois no nós e depois no ela. Pega o verbo terminar. Eu, como é que ficaria o terminar no passado? Nós, como é que ficaria o terminar no passado? Ela, como é que ficaria o terminar no passado? Número 4. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com. Então, no caso desse exercício, que concordou com eu, nós e ela, é para concordar com a pessoa do discurso ou quis dizer sobre o grau aumentativo e diminutivo. Então, leia as frases para responder a número 4. E aí nós temos o exercício de atividade da página 15, que é o exercício número 1, que é para você reescrever a frase substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as devidas alterações. Então, a frase ele gosta de tocar violão, como ficaria no eu? Eu gosto de tocar violão, certo? Depois, como ficaria se fosse você? E se fosse nós? E se ao invés de nós, ficasse vocês? E depois com eles. Então, é a mesma frase, só que você trocando primeira pessoa do discurso e depois mudando o verbo para que combine com essa pessoa do discurso. E por aí temos a número 2, que é passe as frases a seguir para o singular. Então a frase os jornalistas erraram. Como ficaria no singular? E a frase B, as crianças adormeceram. Como ficaria no singular? A número 3, passe as frases para o plural. A encomenda chegou. Como ficaria se fosse mais de uma encomenda? A criança brinca. Como ficaria se fosse mais de uma criança? Perfeito. Então, os exercícios estão tranquilos, explicados. Façam com muita atenção. Assistam esse vídeo várias vezes para que a concordância entre na cabecinha de vocês. Lembre-se que as nossas aulas são como piadas. Elas precisam ser contadas para outras pessoas. Então, conte aos seus familiares um pouco do que você acabou de aprender sobre concordância verbal. Conte para eles que a nossa língua tem ritmo musical. Quando falamos algo sem concordância, chega dói nos ouvidos. Conto com vocês para passar o conhecimento adiante, para relembrar os familiares da época da escola. Muito obrigada por sua participação, muito obrigada a todos os familiares pela confiança.
pelo empenho. Tem sido gratificante passar esses momentos com vocês. Todo o esforço tem valido a pena quando vemos que os alunos continuam aprendendo e que a escola não parou. Que uma estrelinha foi colocada em cada casa para aumentar a nossa constelação. Um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau.